Oi, gente, boa noite. Vamos dar início para mais o nosso evangelho, né? Evangelho de hoje, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. O evangelho, ele se compõe de vários itens, e o item escolhido foi o item 11, o emprego da fortuna. Uma mensagem de Severus em Bordeaux, em 1861. E antes de iniciar o nosso evangelho, eu queria agradecer as mensagens, né, as vibrações para esse momento e dizer a todos que é um momento muito importante, né, para a humanidade, esse momento do evangelho, onde a gente se coloca muito para si, para os nossos familiares, onde a gente nesse momento está reunido para 10, 15 minutinhos de reflexão sobre o conhecimento que nós temos recebido em nossas casas espíritas. Às vezes a gente lê o evangelho em um momento da vida e ele tem um significado. A gente lê o evangelho em um outro momento e ele tem um outro significado. Então, ler esse evangelho, né, nesse momento, ele nos remete a outras questões, né? A questão do bem, de fazer o bem, é um convite, na verdade. Severus, ele começa a mensagem dizendo o seguinte: não se podeis servir a Deus e a mamon. Mamon, no sentido real da palavra, não significa um inimigo maligno, né, como algumas religiões falam. Significa, na verdade, dinheiro, o significado em si da palavra. Guardai bem isto, ele continua: vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que vendereis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. E aí, no final desse parágrafo, ele pergunta: empregastes essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Dando um exemplo de que se Deus, né, dissesse pra gente: o que está fazendo com os bens que te confiei? E aí esses bens, a princípio, nós percebemos que ele se trata realmente do material. Porém, existem outros bens que nós temos. E o evangelho ele é bem claro no final, quando ele fala da inteligência, que a gente pode se doar. Então, nesse momento em que a humanidade está precisando tanto aprender o real sentido da caridade, o real sentido de se doar, esse evangelho ele vem nos convidar para a gente exercitar, para a gente praticar essa doação. Existem várias formas de fazermos esse tipo de doação. A gente pode doar algo material, a gente pode doar as nossas preces, a gente pode doar uma palavra amiga. A gente tem N oportunidades nesse momento de estar praticando esse evangelho. Nesse momento em que a gente está aqui reunido, a gente tem a oportunidade de agradecer pela nossa saúde. A gente tem a oportunidade de lembrar que Jesus, ele nos disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Nós estamos no século 21. É bom lembrar, para a gente parar de reclamar de que a gente não está junto fisicamente. Mas agradecer, porque no século 21, nós estamos passando por uma pandemia e nós temos a internet que nos une. Hoje nós podemos nos ver, a gente hoje pode se falar com o outro. E nos outros séculos, como era, né? Então a gente tem que parar de pensar mais no passado e começar a pensar no agora. O que é que a gente pode fazer agora? Como é que a gente pode vivenciar esse momento? O que é que a gente pode aprender com ele?
Nós temos, nesse momento, pessoas hospitalizadas. Nós temos, nesse momento, entes queridos. E aí eu quero abrir um parêntese para emanar as nossas vibrações de amor desse momento do Evangelho para um companheiro espírita que partiu hoje, o seu Wayne Vasconcelos. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu ouvi muitas mensagens sobre ele, que a família possa receber as nossas vibrações, assim como todos os nossos amigos que estão aflitos, que estão nervosos, que estão com familiares hospitalizados. Que a gente possa pegar essa mensagem de Chéveros e que a gente possa praticá-la, né? Não no sentido literal da palavra, mas a gente possa realmente vivenciá-la. Porque o segundo parágrafo dele eu não posso deixar de ler, porque ele realmente nos fortalece diante desse momento. Ele diz o seguinte: mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Para que existem pessoas ricas? Por que existe isso? Por que existe dinheiro? Por que algumas pessoas são tão afortunadas de outros bens, de talentos, mesmo de saúde? Porque a gente sabe que existem alguns que já encarnam com problemas de saúde. Gente, para a gente aprender a amar uns aos outros. Olha que mensagem linda. Essa é a solução do problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada. E aí eu abro um outro parêntese para a gente pensar o seguinte: o bem que a gente faz, ele depende muito da vontade e da intenção. Às vezes a gente quer muito doar 1 tonelada de alimentos, como a gente vê em muitas empresas, e que bom que elas estão fazendo isso. Que bom, gente, eu acho que nós nunca tínhamos visto tantas empresas doando. E a gente também pode dar 1 quilo de alimento, a gente pode pagar um lanche para alguém. A gente pode mandar uma mensagem, a gente pode fazer uma ligação, sabe, para aquela faxineira, para aquela diarista que trabalhava na casa da gente, que ela agora está sem trabalhar, perguntar para ela como é que ela está, o que ela está precisando. E se você não puder doar, você pode pedir para alguém que possa ajudá-la também. Nós temos amigos para isso, para amarmos uns aos outros. E aí ele continua o Evangelho com o seguinte: rico, dá do teu supérfluo. Faz mais, dá do teu necessário. Não repilais o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal, ajuda primeiro e informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Às vezes, gente, uma palavra amiga é muito mais eficaz do que algo material, do que dinheiro. Às vezes o dinheiro, ele tá mais como um motivo de deixar a pessoa constrangida, causar um certo constrangimento, do que propriamente uma caridade. Então esse Evangelho, ele vem nos convidar a isso, a gente refletir sobre as nossas ações, como a gente fazer a caridade. A riqueza da inteligência deve-se ser vista como a do ouro. E aí é um outro parêntese, né? Por que a gente não pode doar um pouco do nosso conhecimento, da nossa sabedoria? O que a gente pode fazer nesse momento com as pessoas que estão queridos, se perderam, se acabaram? O que a gente pode dizer a essas pessoas nesse momento, como espíritas, que a morte, ela é só uma passagem, que eles estão bem. Então tudo isso, nesse instante, é um momento da gente refletir. Nós fomos preparados, como disse uma amiga minha, a gente estava numa conversa online com outros companheiros da evangelização, e ela disse isso: nós fomos preparados, e eu acredito nisso. Quantos evangelhos nós não já fizemos?
quantos livros espíritas, quantas palestras para a gente passar por esse momento agora. É a hora da gente colocar em prática, da gente vivenciar. E aí eu quero finalizar com um recadinho, né? Na verdade não é bem um recadinho, é uma dica, né? A gente pode praticar a caridade através da prece. Parece assim, meio que a gente já está tão acostumado a dizer isso que parece que ela não tem tanta utilidade. Mas, gente, a prece, nesse momento, ela é um dos maiores benefícios que a gente pode dar aos corações aflitos, aos lares sofridos, aos hospitais, aos nossos companheiros que estão na linha de frente nos hospitais, nossos amigos médicos, enfermeiros, aos trabalhadores que estão tendo que sair de casa para os serviços essenciais. A prece, ela é útil em qualquer momento de nossas vidas. Imagine nesse momento. E aí eu quero lembrar vocês, eu assisti há um tempo atrás uma palestra do Dr. Joel Veiga, um médico, na Mednesp de 2015. Eu não estava lá, assisti o vídeo. E ele falando da experiência dele de EQM. E aí ele relata, né, nessa experiência, que no momento em que ele estava em coma, ele se viu fora do corpo. E as pessoas que oravam por ele disse que independente das religiões, muitos companheiros, amigos, alunos dele inclusive, faziam as preces, e ele disse que via as pessoas fazendo as preces e sentia tudo. Ele disse que aquele momento era um momento de força, porque ele estava ligado ao corpo e ele sentia dor. E aí ele disse que via as luzes saindo e chegando até ele. Olha que bonito, olha que forte. A gente só não vê, mas as pessoas sentem. Então, que a gente possa todos os dias, agora, diariamente, compreender o sentido da prece, a vontade que a gente pode fazer nesse momento de fazer o bem, possa ser praticada em todos os instantes. Que a gente já acorde pensando, em vez de pensar, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Que a gente possa acordar pensando, Senhor, muito obrigada pela minha saúde. Que nesse momento, todas as pessoas que estão hospitalizadas possam receber as minhas vibrações através de Ti, de paz em seus corações, de força, de fé, de esperança, porque não existe nada pior do que a gente perder a esperança. Que nós possamos, como espíritas, ser instrumentos da vontade de Deus. Muito obrigada a todos por esse momento. Um abraço fraterno a todos.